Amém, glória a Deus. Vamos continuar a série sobre Efésios, né? Todos os dias, todas as oportunidades que eu tenho aqui para ministrar, eu tenho ministrado sobre a carta aos Efésios, de Paulo aos Efésios, e como já tem um tempo já que a gente está falando sobre ela, eu não vou recapitular tudo, né? Porque fica muito difícil, mas eu só queria recapitular a palavra da última vez, né? A última palavra do capítulo 2, só para lembrar você, caso você não tenha assistido, não tenha participado, lembrando aqui, Paulo estava falando sobre esse evento maravilhoso, essa obra maravilhosa de Deus que uniu dois povos que eram inimigos, né? Ele uniu judeus e gentios sobre agora uma nova sociedade, que ele chama a nova sociedade de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja, ela é um lugar de unidade. A igreja é um lugar, a instituição, não é um lugar, né? É uma instituição onde há unidade de raças, unidade de pessoas que são muito diferentes entre si. Isso é maravilhoso. E ele diz que essa unidade, essa união de judeus e gentios, essa união de raças, isso que Deus fez através de Jesus Cristo e pelo poder do Espírito Santo, ele diz que é uma nova sociedade, nós somos concidadãos dos santos, né? Você e eu, a partir do momento que recebemos Jesus, temos uma nova cidadania, amém? Você não é mais estrangeiro nessa terra, amém? Por um lado ele fala, olha, vocês são estrangeiros porque o lugar de vocês é os céus, mas em relação à sua cidadania, em relação agora à sua nacionalidade, acima de ser um brasileiro, porque a nação brasileira um dia vai se encerrar. Todas as nações um dia vão se encerrar, vão acabar. E teremos apenas um reino, uma nação, a qual Jesus Cristo será o Senhor eternamente. Amém? É isso. E você e eu já somos cidadãos desse reino. Ele é invisível, mas um dia será visível. Nós já vivemos na lei desse reino, certo? Nós já obedecemos ao Senhor desse reino que é Jesus. Em segundo lugar, ele diz que nós somos família de Deus. A partir do momento que recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, também somos feitos filhos de Deus. Jesus Cristo se torna nosso irmão mais velho. Amém? É aquilo, né? Não mexe comigo, que meu irmão mais velho vai pegar você, hein? Não tinha isso? Quem tinha aqui irmão mais velho? Para dar um pau. Quem era o irmão mais velho aqui? Olha lá. O irmão mais velho. Ó, Zé, você era o irmão mais velho? Ixi, eu ia ter medo desse irmão mais velho, hein? Ferramenteiro, bruto. Mano, complicado. Eu não, só tinha irmã, né? Mas eu tenho uma irmã mais velha, eu tenho duas irmãs mais velhas que é melhor não mexer. Melhor não mexer. O negócio fica feio. E somos membros dessa família, família de Deus, somos filhos de Deus, Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. E por último, quem lembra que nós somos também? Quem lembra disso? Não lembra, né? Já faz um tempo. Ele diz que nós somos como pedras de um edifício espiritual na qual Deus vem habitar. Nós somos habitação de Deus. Isso está lá no final do capítulo 2. Eu e você somos habitação, mas não sozinhos. Claro que Deus vem morar através do seu Espírito em você, mas a comunidade, as pedras juntas, unidas, reunidas ali nessa edificação, formam um prédio espiritual. Isso é uma boa notícia, porque Deus, Ele podia não querer isso, mas Ele escolheu habitar num lugar aqui na terra. E esse lugar não é um prédio físico. Nenhuma igreja tem o poder de falar assim, ó, Deus está aqui, Ele mora aqui, é só aqui. Não, ninguém tem esse poder. Nós, como pedras vivas, somos a edificação espiritual. Podemos estar aqui, podemos estar no Haroldo, podemos estar numa casa de alguém que está recebendo a célula, não importa. Onde estiverem 2 ou 3, Jesus está presente. O Espírito Santo se manifesta. Nós somos a habitação espiritual do nosso Deus. Aleluia! Glória a Deus! Isso é boa notícia, não é? Eu quero continuar então dando várias boas notícias. Vamos ler Efésios capítulo 3, do verso 1 ao verso 13. Abra aí a sua Bíblia e vamos ler juntos. Efésios capítulo 3, está projetado aí. Ele diz assim, por essa razão... Obrigado. Ele diz assim, do 1 ao 13. Por esta razão, eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, gentios, certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor
de vocês, pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Embora eu seja o menor dos menores dentre todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste ministério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não se desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Amém? Glória a Deus. Muito bom. Esse trecho, ele é interessante, porque a única ordem que ele dá aos membros da igreja é o versículo 13. Ele diz a eles assim: não desanimem. Irmãos, o que eu peço para vocês é que vocês não desanimem. Os 12 versículos anteriores, ele está falando sobre si. E é interessante, porque no final do capítulo 2 parece que ele vai começar uma oração, mas ele interrompe esse momento e começa a falar sobre a sua vida. Ele fala assim: olha, eu sou prisioneiro de Cristo e sou por amor a vocês. Aquilo que eu recebi em favor de vocês. E eu que fui chamado por Deus, eu sou o menor de todos para revelar esse ministério para vocês. Então ele começa a falar sobre si. Paulo, ele está dizendo que ele é um homem muito privilegiado. Quando você lê esses 12, 13 versículos, você vai entender o quanto ele se considerava muito privilegiado por estar na posição que ele estava, por participar da obra que ele estava participando, por ter o ofício de apóstolo e por ser um ministro do Evangelho. Ele estava feliz. A gente vê muita alegria e felicidade nesses 13 versículos. É complicado dizer isso, é estranho, mas a gente está falando de um homem que estava preso. Ele estava preso, estava escrevendo essa carta, e nessa continuação ele está falando de como ele é um privilegiado. Por isso que o tema da palavra de hoje é um privilégio sem igual, porque ele não está querendo dar ordens, mas é muito bom quando você ouve uma pessoa que tem uma vida, aqui como é que eu posso dizer, ela tem uma vida boa, ela venceu, ela tem um bom emprego, ela conseguiu estudar, fazer as coisas, ela começa a falar sobre a vida dela, mas de um jeito que você começa a querer participar das mesmas coisas que ela participa, certo? Então, sei lá, você aprendeu sobre, alguém está falando lá sobre criação de filhos, e como aquilo deu certo, e como que ela está fazendo aquilo, tal, e aí você vai e fala assim: nossa, eu quero isso para a minha vida. Ela fala tão feliz, ela fala com tantos resultados, ela fala com tanta, comprovando, né, aquilo que ela está dizendo está certo, ela testou, ela aprovou. Eu quero isso. Ou talvez sobre uma carreira, sobre investimentos, né? Hoje está muito na moda investimentos, as pessoas falando, ganhe dinheiro com a bolsa de valores. Atualmente está mais perdendo do que ganhando, mas ganhe dinheiro com isso, ganhe com aquilo. E você começa a ver as pessoas falando das suas próprias vidas. Aí você fala assim: nossa, eu quero viver isso aí. Ela não está dando uma ordem, mas ela está falando sobre si mesma, e o fato de falar sobre si mesmo faz você ter vontade de participar daquilo. É o que Paulo está fazendo aqui. E aí, como é que ele começa essa explicação, né? Como é que ele começa a falar sobre si mesmo? Ele diz, né, como esse trecho é uma continuação do capítulo 2, ele utiliza essa expressão mistério por 4 vezes, o que pode confundir aí um leitor mais ocasional. Mistério, a palavra mistério, a gente usa
Acho que é a expressão pentecostal, né? Quem já ouviu alguém chegar e falar assim, irmão, isso é mistério de Deus? É errado falar isso. Por quê? Porque o que Paulo está dizendo aqui é que esse mistério antes estava oculto em Deus, mas agora está revelado. Isso quer dizer que Deus havia sim escondido. Os profetas, eles não tinham uma visão totalmente clara a respeito do que Deus queria nesse plano eterno da salvação, mas que agora estava revelado. Então, está de fácil entendimento para nós. Está agora revelado. A resposta do que é o mistério, nós lemos no capítulo 2, na última mensagem, mas ele resume no versículo 6. O que é esse mistério que Paulo tinha em mãos? O que era esse mistério que tinha sido revelado a ele? Está no verso 6. Ele diz assim, que mediante o evangelho, o mistério é que mediante ao evangelho, os gentios, que somos nós, ou seja, todos os povos não judeus, são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Jesus Cristo. Amém? Que promessa é essa? Se alguém perguntar para você, mas quais promessas são as promessas de Deus para você? Bem, a palavra diz lá, Paulo diz em Gálatas capítulo 3,15, que a promessa de Deus para nós é a bênção de Abraão, a bênção da salvação, que através de Abraão haveria um Salvador, que através dele seriam salvas todas as famílias que crescem no Filho de Deus. E isso aconteceu também com o derramamento. Havia uma promessa de um derramamento, além da salvação, uma promessa de derramamento do seu Espírito, do Espírito de Deus, da pessoa de Deus, na vida de todos aqueles que crescem em Deus. E nós ouvimos isso há 2 domingos atrás, 3 domingos atrás. O pastor Rodrigo ministrou a profecia do profeta Joel, quando Pedro ele é cheio do Espírito Santo e aqueles 120 irmãos estão ali reunidos e recebem o Espírito com línguas de fogo entre eles, e as pessoas começam a ficar maravilhadas, achando que eles estavam bêbados. Pedro se levanta e diz, não, o que está acontecendo aqui é o que fora predito pelo profeta Joel, que o Espírito de Deus seria dado, os velhos profetizariam, teriam sonhos, os jovens profetizariam, e é isso que está acontecendo aqui. Essa promessa que foi feita 600 anos antes está acontecendo diante dos nossos olhos, era o que ele estava dizendo. Então essa promessa está acessível para mim e para você. Outra parte da promessa é quando Paulo diz lá em Atos capítulo 26, do verso 6 ao 8, que os judeus eles criam muito nesse reino que não teria fim. Um reino que foi representado por Davi, por Salomão, pelos reis do Antigo Testamento, mas que era só um símbolo, era só uma pequena fagulha do que haveria de acontecer. Os judeus eles criam nesse reino eterno, messiânico, num rei que haveria de vir, mas não reconheceram Jesus como tal rei. Eles acreditavam que esse reino ainda haveria de chegar, e os judeus ainda acreditam que esse rei está para chegar, virá até eles, e não que ele já veio. Nós cremos que o rei já veio e que ele sim voltará para buscar um só povo. Essa promessa que antes era só para judeus, agora está também aberta a todos aqueles que recebem Jesus como seu Salvador. A morte não vai parar eu e você, nós reinaremos eternamente com Jesus. E a ressurreição dos mortos agora não é mais uma promessa para um único exclusivo povo, mas para todos os que receberam a Jesus. É por isso que Paulo estava sendo julgado, porque ele pregava a ressurreição dos mortos para todos, para judeus e para gentios convertidos ao cristianismo, convertidos ao Senhor Jesus. Irmãos, eu e você somos herdeiros de uma promessa riquíssima. Eu e você somos herdeiros de uma promessa riquíssima. Ontem eu estava dando uma olhada nas notícias, eu vi que morreu a brasileira mais rica do mundo. Você viu essa notícia? É a herdeira da família Safra. 87 bilhões de reais. Se eu não me engano, acho que é isso. O negócio... Não é 87 bilhões, acho que era 87 anos. Mas era muitos bilhões de reais. Você, né? Estava cansado, os números se embaralharam. Mas eram bilhões de reais mesmo, sem brincadeira. Depois você procura lá. E aí eu paro para pensar, uau, tanto dinheiro, tanta coisa. O que será que ela pensava nos últimos dias da vida dela? Porque assim, morrer é inevitável. E o que você faz com tanto dinheiro, né? Já que você está para morrer?
tudo aquilo que foi juntado, tudo aquilo que foi acumulado, tem uma hora que não dá mais para ser gasto, não dá mais para ser desfrutado. É por isso que Deus, a riqueza que Deus nos deu, a Bíblia diz que ela é incorruptível. A traça e a ferrugem não corroem. É uma herança que não é dividida. O que você recebeu é para você. E isso ele não para de crescer e nunca vai diminuir. Porque esse investimento no céu, querido, aleluia, está prometido para você, está prometido para mim, e aí você vai ter a vida inteira para desfrutar dele. Não termina aqui. Não termina aqui. Nós somos ricos, e é isso que Paulo está falando aqui, irmãos. Ele tinha essa visão de quem estava preso, mas se considerava muito privilegiado. Porque ele dizia, isso, eu sou rico, eu sou herdeiro, e vocês são herdeiros junto comigo, todos aqueles que creram e receberam o Espírito de Deus. Receber um espírito de arrependimento e para as boas obras. E futuramente, teremos um corpo totalmente novo. Sabe, talvez você tenha problemas no seu corpo hoje. Não estou falando de questões beleza, né? Estéticas. Enfim, Deus criou você desse jeito e Ele viu que era bom. Amém? Amém? A gente tem vários problemas mesmo assim, né? Um parece aquilo, outro aquilo, nariz e tal, tudo mais, aquelas coisas, né? Mas Deus olha para você e Ele acha lindo. Porque foi Ele quem fez você, amém? Foi Ele quem criou. Mas talvez você esteja passando por algum problema de saúde, ou você está sentindo o peso do tempo sobre o seu corpo. Irmão, se isso está acontecendo com você, talvez os seus joelhos que estão, sabe, com problemas, se você tem problema nos ossos, nas suas terminações nervosas, você tem problemas no seu corpo físico. Irmão, a notícia que Deus nos dá hoje pela sua palavra é que você e eu teremos um corpo que nós iremos voar. Vai ser tão leve, vai ser tão gostoso. Quantos querem? Amém. E aí ele continua no versos 7 e 9, dizendo sobre o seu ministério individual. Nós entendemos que Paulo, ele era um apóstolo, ou seja, ele tinha um ministério especial. Esse apostolado de Paulo terminou nele. Eram os 12 e Paulo. Aqueles que viram a Jesus, que participaram do seu ministério. Esse tipo de apostolado, ele foi único. Ele tinha o seu chamado único. Ele havia se encontrado com Jesus no caminho de Damasco. Ele era reconhecido como apóstolo pelos outros apóstolos, pelos demais que andaram com Jesus. Por isso que a aplicação da sua vida com a nossa, né, a comparação da vida de Paulo com a nossa, parece incorreta. Mas não, o ministério de Paulo, irmãos, era anunciar esse mistério que havia sido revelado, de que Deus estava formando uma nova sociedade, formada entre judeus e gentios, cidadãos do mesmo reino, uma mesma família, que juntos são a habitação da presença de Deus. Mas o que Paulo, irmãos, estava fazendo o tempo todo, inspirado pelo poder do Espírito Santo, era escrever pontos que o próprio Jesus já tinha revelado no seu ministério. Isso é importante. Quando lemos a palavra, às vezes a gente é tentado a usar a comparação, né, com a vida do Paulo, com a vida dos apóstolos, mas o que eles estão ensinando eles estão ampliando as palavras de Cristo para a vida da igreja, e ensinando a vida da igreja, ensinando a igreja. É por isso que ele fala do seu ministério individual, para nos ensinar qual é o seu ministério e como podemos fazer parte dele. Veja, vamos ver o versículo 7 aqui, olha só, quero ler com você. Deste evangelho, ele diz, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação de seu poder. Vamos de novo. Deste evangelho, me tornei ministro pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Olha só, ele estava dizendo, eu me tornei ministro porque ganhei um presente. Qual é o presente? A graça. A graça de Deus estava disponível. Foi um presente dado só para o apóstolo Paulo ou para nós também?
para nós. O dom da graça de Deus, o presente, dom significa presente. O presente, que é a graça de Deus. E o que é a graça? É o favor merecido. Não merecíamos acessar ou ter conexão novamente com o próprio Deus, mas Jesus Cristo, Ele veio, tornou-se homem, assumiu a posição de servo, humilhou-se a si mesmo, foi servo até o final, passou pela cruz, foi crucificado, morreu a morte que eu e você merecíamos, e como sumo sacerdote Ele nos representa agora diante de Deus. O caminho que antes estava obstruído pela lei, Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Eu e você temos acesso. Quando Deus olha para mim e para você, Ele não vê mais a você pecador, antes pecador, agora o sangue de Jesus cobre a sua vida. Quando Ele te vê, Ele vê a imagem do próprio Filho dEle. Isso é a graça de Deus. Ele diz, eu recebi esse dom, mas eu e você também recebemos. E ainda mais, a atuação da graça de Deus, ela não veio por palavras, mas veio por poder. Poder aqui é o dunamis. Também foi pregado recentemente aqui o dunamis, o poder de Deus. Esse poder, irmãos, não estava disponível só para os apóstolos, está disponível para nós. Jesus prometeu poder para nós, crentes nele. Está disponível, mas nem todos desfrutam. Caiu sobre você que recebeu o Espírito, mas nem todos desfrutam. O que diz lá em Atos capítulo 1, verso 8, quando Jesus nos prometeu o Espírito? Ele diz o que lá em Atos 1, 8? Eu não projetei aí, mas diz assim, mas recebereis poder. Vamos de novo? Mas recebereis poder, ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Era uma promessa aos apóstolos, era promessa não só aos apóstolos, mas aos 120 homens e mulheres reunidos naquele dia de Pentecostes. Ou seja, não era algo só para os 12, mas para todos os que crescem. Recebereis poder ao descer sobre vocês do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Judeia, Samaria e até os confins da terra. Eu e você estamos aqui hoje nessa igreja, no Jardim Ângela, zona leste de São Paulo, que eu esqueci hoje, peguei Uber ao invés do 99, ele me deixou lá no Elba, e eu falei, pelo amor de Deus, me leva até a igreja hoje, eu preciso chegar para pregar, não me deixa aqui. Precisamos ver, né? Porque sabe como que é? 3 quilômetros é muita coisa. Aí eu te dou 5 estrelas, eu te dou uma gorjeta, me ajuda. Aí a graça de Deus me fez chegar até aqui, ainda bem. Qual é o nome da motorista? Débora. Aí, ó, generosa. Obrigado, foi bom chegar aqui, graças a Deus cheguei. Então, essa graça de Deus, esse poder de Deus, saiu lá de Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e chegou até o Brasil. Nós estamos aqui no Jardim Ângela, zona leste de São Paulo, porque o poder de Deus foi manifestado. Alguém tocado pelo poder de Deus falou de Jesus para você. Alguém tocado pelo poder de Deus e manifestando o poder de Deus pregou o evangelho para sua família, que alcançou você, que nasceu num lar cristão. Alguém cheio do poder de Deus ministrou a graça, ministrou a alegria de Jesus, a paz que te faltava para que hoje você estivesse aqui. Você está aqui por causa do poder de Deus. A pergunta que eu tenho para você é: e aí, o poder vai parar aqui? Ou vai continuar em você? Vai continuar em você? Quantos aqui querem continuar a manifestar o poder de Deus? Deus quer entregar a você e derramar sobre você poder para manifestar as suas obras. Para isso, você e eu precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. O poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. O poder não se aperfeiçoa no que é altivo, no que acha demais de si mesmo. Ele se aperfeiçoa naquele que tem uma visão correta de si mesmo. E ele vai dizer isso aqui no versículo 8. Ele fala: embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida a graça de anunciar. Ele dizia que era o menor. Talvez ele estivesse jogando aqui com as palavras, porque Paulo, no seu significado romano, Paulo significava pequeno. E a tradição também diz que Paulo, o apóstolo, ele era um homem pequeno. Então aqui ele podia estar brincando com as palavras, dizendo: eu sou pequeno no nome, eu sou pequeno na estatura. Eu sou espiritualmente o menor de todos os cristãos. E isso parece um pouco de hipocrisia, né? Parece um pouco de autocomiseração, né? A pessoa quando fala assim: olha, eu sou pequeno, eu sou o menor,
sabe, eu não sou digno, né? Mas não é isso que ele está fazendo aqui. Ele está sendo, na verdade, sincero, porque ele sabia que o que ele havia recebido não fora pelos seus próprios méritos. O apóstolo Paulo, ele tinha o ego no lugar certo, no lugar correto, porque ele dizia: eu sou apóstolo de Cristo e trabalhei mais do que todos os outros. Mas ele também dizia que era o menor do que todos. Sabe por quê? Porque ele não se comparava com as demais pessoas, ele se comparava com o ofício que ele tinha recebido. Ele exaltava não a si mesmo, mas ele exaltava o ofício. Ele exaltava o que ele havia recebido, e o que ele havia recebido não foi por mérito dele, mas pelos méritos de Cristo. Ele dizia: eu sou o menor, mas Deus quis derramar sobre mim uma graça abundante, um poder gigantesco, e esse ofício de apóstolo para estar preso e feliz, e estou preso em favor de vocês. Ele tinha essa consciência correta do ego dele. Irmãos, aqueles a quem Deus promove a serviços honráveis, a um ministério de grande alcance, e talvez não tenha grande alcance, mas um serviço honrável em favor dos outros, em favor das crianças, em favor dos pobres, em favor das famílias. Se Deus derramou essa graça sobre a sua vida, Ele vai te humilhar e tornar você pequeno aos seus próprios olhos. E aí, irmãos, existe algo poderoso que, se Deus te deu a graça para te fazer humilde, Ele te dará a graça para derramar muitas outras bênçãos sobre a sua vida. Aqueles que foram humilhados por Deus têm grandes testemunhos para contar da sua graça abundante. O altivo, o orgulhoso, não tem nada para contar sobre o céu, ele tem para contar de si mesmo. Mas aqueles que foram humilhados pela potente mão de Deus, eles têm sempre nos lábios uma palavra de júbilo, uma palavra de bênção. Eles têm sempre uma novidade do que Deus está fazendo. Deus está fazendo. A visão correta de si mesmo, irmãos, é uma visão que engrandece não você, mas aquilo que você recebeu. Sabe, e aqui um alerta para você, porque muitos aqui, eu tenho certeza, se consideram indignos, se consideram os menores, acham que não sabem falar, acham que não sabem, sabe, nunca vão conseguir ser alguém no ministério. Você acha que não é para você, você acha que você não recebeu, e você acha que isso é humildade, mas no fundo, essas pessoas são medrosas para dizer: Senhor, faz de mim o que quiseres. No fundo, você talvez esteja usando desculpas e se acovardado, ao invés de dizer: Pai, eu me entrego para viver para a tua própria glória, para que o mundo veja que não sou eu, mas é aquilo que o Senhor derramou sobre mim. Pare de dar as desculpas, achando que você é humilde, o menor, o mais fraco. A visão que Deus deu e Deus tem a respeito de você, irmão, se você ler a sua palavra, é a visão do céu, a visão que Deus tem sobre nós, ela é impressionante, porque se o sangue de Cristo está sobre as nossas vidas, o que Deus vê ao nosso respeito? Esses dias eu vi a palavra de um pastor ministrando sobre Gideão. Quando o anjo chega para Gideão, ele diz: levante-se, poderoso guerreiro de fé, levante-se, poderoso homem de Deus. Não é isso? E aí Gideão vira e fala: mas eu sou o menor da casa do meu pai, eu sou da menor tribo de Israel, eu sou da família mais insignificante. E aí Gideão fica naquele jogo com Deus: então faz assim, eu vou dormir, aí o Senhor molha tudo do lado e deixa o algodão seco, agora deixa o algodão molhado e molha. Essas provas, a gente fica provando, né, e testando Deus. Com Gideão, ele deu certo, mas qual que é a prova que eu e você precisamos mais, além do Filho de Deus ter vindo, morrido no nosso lugar, derramado o seu sangue sobre as nossas vidas e nos dado o seu próprio Espírito? O seu próprio Espírito: derramarei do meu Espírito e vocês receberão poder. Irmão, não te falta nada.
não te falta inteligência, não te falta, sabe, não te falta dons, não te falta talentos, não te falta nada. Tudo que você tinha para receber, você já recebeu. O Espírito Santo veio sobre você. E aí Ele já te deu tudo que você precisa. Sabe, as pessoas que nós admiramos, elas possuem um dom, né? Você admira às vezes um pastor, um grande homem de Deus, uma mulher de Deus, e aí você admira, na verdade, o dom daquela pessoa, não é? Como ele ensina bem, como ele fala bem, ou como ele é usado na profecia, na palavra de conhecimento, porque é isso, né? O dom não brilha os nossos olhos quando a gente vê alguém com dom, não é assim? Mas o que está brilhando mesmo é o dom, não é a pessoa. Passa uma semana com ele para você ver. Vai viajar junto. Começa a morar na mesma casa. Aí você vai falar, nossa, mas eu imaginava você totalmente diferente. É porque a gente cria ídolos para nós mesmos, baseados nos dons. A gente eleva essas pessoas e fala assim, nossa, olha esse pastor, essa pessoa, olha essa mulher de Deus, olha esse homem, nossa, eu queria caminhar com ele. Amém. Começa a caminhar. Você vai ver que eles são tão problemáticos quanto eu e você. Em problemas, muitos problemas, não é? Não é assim? É assim. E aí você vai falar, mas eu estava esperando um homem de Deus. E está aí, essa é a novidade. O Espírito Santo te dá poder para o menor dos homens. O Espírito Santo dá poder para aqueles que se consideram os menores, aqueles que têm problemas, aqueles que assumem seus problemas, aqueles que entendem que são fracos. Aleluia. No verso 8, Paulo ele continua falando sobre as riquezas de Cristo. E aí, olha como isso brilha aos olhos dele. Já falei aqui de riquezas, mas aqui ele é repetível, eu quero repetir. Para mostrar, irmãos, como esse homem, ele usava o vocabulário vasto dele para que a gente pudesse pensar em tudo aquilo que o Evangelho é. O Evangelho não é pequeno. O Evangelho, ele diz aqui, as insondáveis, eu vim aqui para anunciar a vocês, as insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis, essa palavra que ele queria dizer mesmo, significa que não se pode medir. Insondável, eu não posso medir, eu não posso calcular, não tem tamanho, não dá para explicar, é até difícil de explicar. Se você já tentou explicar as riquezas de Cristo para alguém, você sabe o que eu estou falando. É difícil até de explicar. Às vezes quando você vai explicar a graça de Deus para alguém que é extremamente religioso, ele vai falar assim, não, mas isso é bom demais para ser verdade. E aí que está, é verdade. Jesus pagou o preço para eu e você vivermos uma vida abundante. A questão é que para muitos, infelizmente, o Evangelho não é mais riqueza. O Evangelho se tornou familiar, não é mais rico. Mas Paulo está alertando a igreja aqui, irmãos, o Evangelho é insondável e ele é cheio de riquezas. Lembra que eu falei da herdeira bilionária? É isso, você tem que se considerar todos os dias um grande abençoado, um homem ou uma mulher cheio de riquezas espirituais. Eu vou repetir aqui as riquezas de Cristo para você, que a gente já leu lá desde o capítulo 1. A libertação do mundo, do diabo e da carne. É riqueza sim ou não? Quantos estão cheios de dinheiro, mas presos nos vícios, nas drogas, presos na pornografia, presos nas escravidões desse mundo, presos na mídia, presos nas influências desse mundo, estão presos às mentiras do diabo. Muitos ainda estão presos e dinheiro não liberta ninguém. Jesus tem o poder para libertar. Jesus nos deu a ressurreição da morte, Jesus nos entronizou vitoriosamente com Ele ao lado do Pai nas regiões celestiais, Jesus nos reconciliou com Deus e nós temos acesso a Ele, Jesus nos reconciliou uns com os outros, antes inimigos, agora podemos olhar uns para os outros e dizer, somos irmãos, eu te amo, em Cristo Jesus você é minha família, em Cristo Jesus também nós temos a herança de um novo céu, uma nova terra. Tudo isso, irmãos, são as riquezas de Deus para nós. Amém? Você tem elas no seu tesouro celestial. Você pode dizer, eu sou rico. Você pode abrir a sua Bíblia como quem abre lá o aplicativo do seu banco lá e vai ver o extrato. Talvez o do banco esteja difícil, mas quando você lê a palavra de Deus, você fala, mano, eu estou cheio de riquezas. Amém? Eu acho que o segredo é a gente abrir menos o aplicativo do banco e mais a palavra de Deus. Amém? Vamos fazer isso? Quem quer fazer isso?
Esses dias aí eu ficava, essa semana, não vou mentir não, estava abrindo muito o aplicativo lá que eu estou esperando receber um dinheiro que não cai. Oh Senhor. Mas é que tá, quando eu fui me preparar para pregar, eu falei assim, já caiu, já está tudo aqui, eu já desfruto de tudo, a minha conta está cheia, obrigado Jesus. Sabe, irmãos, é espiritual, não é natural, não tem como a gente explicar e desfrutar naturalmente de algo que só pode ser desfrutado no seu espírito. E ele fala assim, olha, eu fui chamado para esclarecer, para trazer luz, para iluminar, versículo 9, eu fui chamado para iluminar vocês, esclarecer a todos a administração desse mistério. Olha só, eu quero só me prender essa palavra, esclarecer, é que ele quer dizer iluminar, trazer luz. Essa era a missão de Paulo. Lá em Atos 26 ele diz assim, eu fui chamado para lhes abrir os olhos, a fim que se convertam das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Ele está dizendo aqui em toda a sua doutrina, Paulo explica que Satanás está cegando o entendimento das pessoas. Evangelizar, irmãos, é levar a luz aonde há trevas, para que os olhos sejam abertos. Jesus, irmãos, e aqui eu quero mostrar como Jesus ensinou isso. Jesus lá em João 8, capítulo 12, ele diz, eu sou a luz do mundo. Só que em Mateus capítulo 5, verso 14, ele diz assim, vocês são a luz do mundo. Ele atribui para si mesmo o título de luz do mundo, mas depois ele reparte isso com os que creem nele e diz, vocês são a luz do mundo. E ainda mais no verso 16 ele diz, então brilhe, a ordem de Cristo, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Eu lembrei daquela música famosa, né? A minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Porque é exatamente isso. Você recebeu numa grande luz que é Cristo, a luz que veio ao mundo, a luz para os homens, foi multiplicada com você. Você recebeu um pouco dessa luz para aonde chegar, ilumine. Aí que está, né? Uma grande luz, não há trevas que resistam. Eu moro ali do lado da Braskem, né? Que é chamada de petroquímica, é isso? Eu moro do lado ali e de repente eles estão queimando um negócio lá que ilumina demais. Ilumina o céu todo. Dá para ver daqui, né? Dá para ver aqui dessa região, né? O laranja no céu. E eles estão... Aquilo ilumina muito. Jesus é essa luz que ilumina todas as trevas. Parece que a noite se torna dia. Mas você já parou para perceber que nas mais densas trevas, uma pequena luz faz toda a diferença? Não é verdade? Se está tudo trevas, tudo escuro, tudo absolutamente breu, uma pequena fagulha de luz, ali, a iluminação do seu celular, já faz uma diferença incrível. É isso que o apóstolo está dizendo, repetindo o que Jesus disse lá em João e também em Mateus. Você recebeu uma parte da luz de Cristo. Esse mundo, ele está todo em trevas, todo nesse breu espiritual. Aonde você chegar, brilhe a sua luz diante dos homens. O príncipe das trevas está cegando o entendimento das pessoas. O príncipe das trevas está fazendo com que elas caminhem sem saber para onde. Mas quando eu e você chegarmos até elas, lembrando que a nossa missão é isso, sermos luz para as boas obras, elas verão que existe Deus, que existe um Cristo que liberta, que existe um Salvador. Eu e você somos esses agentes. Essa é a nossa responsabilidade, sermos fiéis em divulgar o Evangelho, sermos fiéis, visto que Deus ordenou isso para nós, seus filhos, sermos fiéis na mensagem do Evangelho, demonstrando as nossas boas obras para aqueles que estão em trevas. Esse continua sendo, irmãos, o nosso principal ministério. Essa continua sendo a nossa principal missão, sermos luz nesse mundo. Diga para você mesmo, todos os dias que você levantar, Senhor, brilhe a tua luz através da minha vida. Brilhe a tua luz. Lembre-se, não é a sua própria luz, é a luz de Cristo em você. Esteja aberto para o impossível, esteja aberto para as possibilidades, esteja aberto para receber as pessoas. Às vezes a nossa mente, ela se fecha porque pintamos um quadro do que é evangelizar, pintamos um quadro do que é falar de Jesus. A gente cria ilusões na nossa mente do que é esse momento do evangelismo. Não, apague tudo, esteja aberto para ser surpreendido pelo poder de Deus. Surpreendido.
surpreendido. As oportunidades, Deus é quem dá. E você, se você está aberto para a surpresa, está aberto para aquilo que você não tem controle, o poder de Deus se manifesta. Quando a gente quer ter controle sobre as situações, o poder de Deus não se manifesta. Mas quando nos abrimos para viver essa vida solta, entre aspas, no que eu digo de, não, onde Deus quiser que eu vá, eu irei, a sua vontade eu farei, onde quer que Ele me colocar, eu estarei lá para brilhar a luz dEle na minha vida. Então você vai viver experiências incríveis do Evangelho, através dessa atitude de demonstrar a sua fé. Por último, para encerrarmos, eu quero falar, ele encerra falando sobre esse ministério que é individual, mas se torna coletivo com a igreja. Para nós aqui, né, irmãos, para nós brasileiros, pode não fazer muito sentido o que Paulo está dizendo aqui a respeito de judeus e gentios. Por quê? Porque não fez parte da nossa realidade. Fazia parte aqui da igreja de Éfeso, mas não faz parte da nossa realidade. Então, por isso a gente precisa de contexto, né? A gente precisa olhar lá para trás para entender o quanto que ele está falando aqui é rico. Então, quando a gente olha para trás e consegue ver que existia um povo que era detentor das promessas de Deus, e todos os povos ao redor deles, não. E aí você vê que a mensagem de Paulo, na verdade, é que agora não existia essa diferença, mas dos dois povos, Deus estava tornando um, reconciliando os dois, primeiro com Deus, e depois reconciliando os dois entre eles mesmos. Você percebe o quanto isso é glorioso. E essa mensagem pode passar desapercebida para os nossos olhos, que já estamos aqui no Brasil, uma cultura de evangelho já há muitos anos, mas isso daqui é muito precioso, irmãos, porque o que ele está querendo dizer é na unidade da igreja, ou seja, na unidade multirracial da igreja, essa unidade, de pessoas que são diferentes umas das outras, existe uma glória. Existe um poder, existe uma glória poderosa nessa unidade. O fato da igreja ter vindo a existir como uma comunidade de pessoas, irmãos, essa comunidade de pessoas salvas e reconciliadas, tão diferentes uns dos outros como somos, mas aquilo que nos une é Cristo. Isso é uma grande demonstração do poder, da graça e da sabedoria de Deus. E a palavra multiforme aqui que ele usa no verso 10, a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. Essa palavra multiforme aqui significa multicolorido. Quando o Antigo Testamento ele foi traduzido para o grego, essa palavra aqui, multiforme, era a palavra que dava, era o adjetivo da túnica de José. A túnica de José não era colorida? Significava que ela era multiforme, era multicolorida. O que Paulo está falando aqui, irmãos, que nós, como indivíduos, nós como pessoas, com as nossas individualidades, somos como uma linha de lã, cada um na sua cor, cada um no seu jeito. A cor aqui, eu estou falando das nossas diferenças. Todos nós temos as nossas características que nos diferem uns dos outros. Mas quando Deus, Ele pela sua graça, nos ajunta, é como uma grande obra de tapeçaria. Quando você vê uma linha de uma cor só, ela parece que não faz muito sentido, mas quando você vê todas as cores juntas, entrelaçadas, formando essa grande tapeçaria, essa grande obra de tapeçaria, irmãos, é aí que Deus derrama o seu poder, porque Ele está mostrando, olha, uma linha sozinha, um tecido de uma cor só, todos iguais, não demonstrariam o meu poder. Deus não planejou que fôssemos todos iguais, porque todos nós temos a nossa característica, mas a unidade da igreja está em Cristo. Então cada um de nós com as nossas características, um diferente dos outros, com dons diferentes uns dos outros, entrelaçados, formamos uma obra de arte, uma obra-prima, uma tapeçaria, para todos aqueles que olham, veem, uau, só pode ser Deus que fez isso. Nas outras religiões, na outra grande religião, que é monoteísta, que está crescendo absurdamente nesse mundo, que é o Islã, isso não é pregado. Lá não, todos precisam ser iguais. Lá não, tem um lugar de culto, que é lá Meca, todos precisam ir até lá. Porque Deus, a divindade, está mais lá do que qualquer outro lugar.
Agora, em Cristo, irmãos, nós temos as nossas diferenças, sim, e às vezes as nossas diferenças são barreiras entre nós. O que Deus está falando é que as nossas diferenças entrelaçadas formam uma bela obra de tapeçaria. A sua diversidade, a sua harmonia são sem igual. É a nova sociedade de Deus. E às vezes a gente acha tão ruim, né, o fato de sermos tão diferentes, mas Deus acha belo, porque é isso que traz glória para Ele. E é como essa encenação de um grande drama. A história ao longo dos anos é um teatro. O mundo é o palco e os membros da comunidade cristã no mundo são os autores. Deus, Ele mesmo escreveu a peça, Ele mesmo está dirigindo, Ele a produz, ato após ato, cena após cena. A história vai se desenrolando e continua a desdobrar-se diante dos nossos olhos, mas é aí que está. Existe o palco, existem os atores, existe o diretor, mas quem é o público? Quem é a audiência? Quem está no auditório? Paulo diz aqui no verso 10. Ele fala: irmãos, o mistério que foi revelado para nós, que é a igreja, 2 povos, agora um só, reconciliados entre si, reconciliados para com Deus, quando obedecem e caminham nessa revelação, são admirados. Veja aí no versículo 10, por favor, se você puder projetar para mim. Ele diz aqui: a intenção dessa graça, que agora mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida de quem? Dos poderes e as autoridades nas regiões celestiais. Aí que está, irmãos. Eu nunca tinha prestado atenção nisso, mas lendo, remoendo, estudando, você entende aqui que o que Paulo está dizendo: o mundo é o palco, a igreja são os atores, Deus é o diretor que está desenrolando esse script para nós atuarmos no seu plano perfeito, mas o auditório são os anjos, os principados e as potestades. E aí nós entendemos que o conhecimento dos anjos é tão limitado para nós, mas fica claro que eles não são oniscientes como Deus, ou seja, não conhecem todo o plano, todo o propósito. Pedro vai dizer isso no capítulo 1, verso 10 ao verso 13. Ele vai falar que os anjos não entendiam plenamente os profetas do Antigo Testamento, nem do Novo Testamento. Os anjos não tinham a completa compreensão do plano da redenção, do plano da salvação. Quando eles falavam, eles eram oráculos de Deus aos profetas e às pessoas, mas eles não entendiam a grande figura e ao que toda essa unidade ia ser transformada nesse corpo que é a igreja. Eles não tinham toda essa compreensão, e é por isso que Deus os coloca como plateia, ou seja, através da velha criação, igreja, através da velha criação que é o universo, Deus revela a sua glória aos seres humanos. Isso está lá em Romanos capítulo 1. A natureza revela a glória de Deus a todos os seres humanos, mas é através da nova criação, que é a igreja, que somos eu e você, que Deus revela a sua sabedoria aos anjos. Isso quer dizer que a maioria de nós não pode vê-los nesse exato momento, mas quando nós estamos funcionando juntos como igreja, em um só corpo, irmãos, os anjos param para assistir. É o que Paulo está falando aqui. Os anjos são é nossa plateia. Eles estão assistindo a um espetáculo, porque enquanto nós somos igreja, eles estão vendo o quão grande é o poder de Deus. Deus não escolheu dizer o plano todo para eles. Não, Deus disse para eles assim: olha, eu quero que vocês assistam a obra que eu estou fazendo lá na terra. Estou unindo pessoas diferentes, estou unindo pessoas com raças diferentes, estou unindo judeus que os anjos conheciam, porque eles são eternos, foram criados por Deus desde a eternidade passada. E esses anjos agora, que sabiam lá das promessas do Antigo Testamento, assistem com os seus próprios olhos a multiforme sabedoria de Deus, através da minha e da sua vida, quando estamos unidos em um só propósito, que é o propósito de reconhecer Jesus como nosso Salvador. Não existe mais judeu, não existe mais grego, não existe homem ou mulher, não existe empresário ou servo, não existem mais diferenças, todos agora
somos um em Cristo Jesus. E essa unidade é assistida pelos poderes e autoridades celestiais. E todas as vezes que eles nos olham, eles retornam para Deus e falam: uau, que poder, que sabedoria, que glória. Veja como isso é importante para Deus. Deus, irmãos, Deus não abandonou a sua igreja. E é aí que está. Eu quero encerrar dizendo isso: Deus não abandonou a sua igreja. Olha só o que Deus revela a Paulo sobre o que a igreja é. Deus não abandonou, Ele continua a edificar, a santificar. Ele continua refinando a sua igreja, e por mais insatisfeito que você talvez esteja com a igreja, Ele continua cuidando da sua igreja. Deus continua amando a sua igreja. Deus continua demonstrando aos anjos o poder da unidade, o poder da graça, o poder da reconciliação. Se Deus não abandonou a igreja, irmãos, então como nós podemos abandoná-la? Se Deus não abandonou a igreja, como podemos tratar de qualquer maneira aquilo que Deus leva tão a sério? Se Deus não abandonou a igreja, como podemos deixar de lado aquilo que Deus colocou no centro da sua vontade? Procure hoje mesmo. Se essa palavra faz sentido para você, e eu vou falar, ela é a verdade. Eu tenho tanta convicção dela que eu não dei aqui, não trouxe uma frase de uma opinião pessoal para vocês hoje. Nós falamos apenas da palavra, a verdade, a verdade, a verdade. Domingo após domingo nós pregamos a verdade, a verdade, a verdade. Então não tem com que você concordar. A gente não discute com a verdade é a verdade. A igreja é importante. Deus não abandonou a sua igreja. A igreja está no centro do propósito eterno de Deus. Quando Jesus voltar, quem vai subir é a igreja. É o corpo de Cristo revelado nessa unidade multirracial, multicolorida, entrelaçada, essa grande obra de tapeçaria que vai subir. Vai encontrar Jesus nos ares. Procure hoje mesmo tornar-se um membro responsável, o mais responsável possível com essa verdade. Ativo localmente na sua igreja, na igreja de Cristo. Essa igreja que é local, mas também é universal. O culto lá na Índia já acabou, mas tem crentes em Jesus lá na Índia, tem crentes em Jesus no Paquistão, tem crentes em Jesus na Indonésia. Vai chegar um dia de conhecer todo mundo. Uau, que festa! Que festa! Irmãos, você percebe que Paulo escreveu isso sem dar uma ordem, mostrando apenas o quanto ele se considerava privilegiado. Ele estava preso, e ele disse assim: olha, eu estou preso por amor a vocês. E aí no verso 11, ele diz assim: não desanimem por minhas tribulações, em seu favor. A gente não leva às vezes isso muito a sério na leitura, porque culturalmente é distante de nós, mas imagine, eu estava pensando, Senhor, como que a igreja de hoje pode entender isso como profundo, importante, necessário, principal para a nossa vida em comunidade hoje. E aí eu entendi que o apóstolo Paulo era o fundador, era o plantador da igreja. Então imagine o plantador dessa igreja aqui, da comunidade dos discípulos, preso. Mas por que Paulo estava preso? Ele estava falando assim: olha, estou preso não por culpa de vocês, ou seja, os irmãos, a igreja é uma igreja, uma comunidade como nós. A igreja não era culpada pela prisão, mas ele disse: eu estou preso em favor de vocês. Em favor de vocês. E aí no versículo 1 ele diz: eu estou preso por amor a vocês. Mas eu estou preso e estou muito feliz. Eu estou preso e sou muito privilegiado. Imagine o fundador, o plantador da comunidade dos discípulos, o plantador preso, e a gente se reúne aqui domingo após domingo. Plantador foi o pastor Jonas, está aqui.
Já pensou, pastor Jonas? Com 70 e alguns. Já pensou hoje? Dia 10 de julho, né? De 2022, a gente se reúne aqui e fala assim, o pastor Jonas está preso. Está preso por quê? Está preso por pregar o evangelho, por amor a nós. Está preso em favor de nós. Um senhor de 73 anos. Aí ele escreve uma carta da prisão. Aí chega aqui o irmão e começa a ler a carta da prisão do pastor Jonas. Irmãos, é para descer o céu na terra, eu não é? Tem um homem de Deus que plantou a igreja, que edificou a sua fé, que falou da parte de Deus para a sua vida, e ele está preso por amor à sua vida, e aí tudo que ele escreve é lido num palco, é lido diante dos irmãos. Imaginam as lágrimas descendo dos olhos dos irmãos. Ele fala, nossa, meu pastor, o pastor Paulo está preso por amor a nós, mas ele não está reclamando, ele está dizendo pelo contrário, olha, eu estou preso, e eu estou tão feliz. Então, irmãos, não desanimem. Eu estou preso, estou passando aqui por tantas coisas nessa cadeia suja, mas ele não abriu a sua boca para reclamar de nada. Ele falava assim, olha, vamos orar para as nossas riquezas no céu. Olhe para as suas riquezas no céu. Não desanime, não desanime, não desanime, não desanime. E a ordem que ele dá aqui, não desanime, não desanime. Eu estou me mostrando. Aqui ele diz, eu usei 12 versículos para mostrar o quão grande é o meu ministério. Mas não é meu, foi Deus quem me deu. Para que através das minhas palavras e do privilégio que eu sou considerado, esse tão grande privilégio que eu creio que recebi, através dessas poucas palavras, você saiba o quanto eu me sinto privilegiado para que, através do meu testemunho, você queira embarcar comigo nessa também. Para que através do meu testemunho você considere o quanto eu sou rico, e essa riqueza não está presa na minha conta bancária, esta riqueza está disponível para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Irmãos, aqueles que creem, aqueles que receberam grandes riquezas do Senhor, aqueles que receberam o Espírito de Deus e têm coragem para dizer, sou o menor de todos, mas o poder de Deus em mim me faz grande, me faz alcançar lugares que jamais alcançaria. Esses que podem dizer, Senhor, eis-me aqui. Esses que podem dizer, Senhor, faça a tua vontade. Esses experimentarão grandes riquezas, mas também grandes sofrimentos. O sofrimento vai acompanhar aqueles que obedecem, não tem jeito. E aí que eu falo, se para quem não obedece já está difícil, já é muito difícil. Eu vou falar, para quem obedece, é difícil, mas com muitos privilégios. É difícil, mas com uma satisfação enorme. É difícil, mas com aquele sentimento de riqueza maravilhoso. Ah, tudo bem. Sabe por quê? É porque é por amor. Ah, tudo bem. É porque é pela vida dos meus irmãos. Eu fui chamado, não estou aqui de voluntário. Eu não estou aqui porque o cristianismo é uma boa ideia. Eu vou te falar, não é uma boa ideia. Não veio para te trazer uma religião que... sabe, é uma coisa, não, eu vou ter as coisas, agora vou ser evangélico, que a minha vida vai dar certo. Não. Você vai encontrar um Deus que enviou Jesus Cristo para que você se amodele ao padrão dele. E meu Deus, como isso é difícil. É só pelo Espírito. Ele não vem para massagear o seu ego, para dar as coisas que você quer que ele dê. Ele vem para te transformar. Ele vem para matar você e te ressuscitar com ele. Ele vem para fazer de você um novo homem, uma nova mulher. Você quer continuar na mesma vida, vindo para a igreja, fazendo as coisas que você faz? Ok, continua, é o que você quer, o problema é seu. Mas não é isso, a Bíblia não apoia esse estilo de vida. O Espírito Santo é o poder de Deus. Quando Deus olha para você, cristão, quando Deus olha para você, crente, Deus vê um grande potencial de manifestação do poder. Ele vê uma dinamite ambulante. Eu vou explodir ele aqui agora, vou alcançar essa pessoa. Aleluia. É isso que ele vê. É um poder. Há um poder sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar. Nós vamos encerrar. Eu quero orar com você. Levante suas mãos. Nós vamos cantar de novo esse cântico. Lembrando que Deus nunca nos deixou. Gostei disso, Samuel, precioso demais. Vou copiar aqui, porque é isso, tudo que vem de Deus a gente copia mesmo,
Porque é isso, Deus nunca te deixou, você como indivíduo, você como pessoa, mas quem vai subir é a igreja, quem vai receber as bênçãos e as promessas é a igreja. Você não é igreja sozinho na sua casa, nós somos um corpo. Amém. Levante suas mãos aos céus agora, vamos orar. Pai, faça sua oração, em nome de Jesus. Nós estamos aqui unidos como grandes privilegiados, Pai. Nós somos privilegiados. Somos privilegiados. Num domingo de manhã, quase meio-dia, nós somos livres para proclamar: Jesus é o Rei, Ele é o Senhor, Ele está vivo. Acima da nossa nacionalidade brasileira, nós somos cidadãos dos céus e é para lá que nós vamos. Aleluia. Pai, nos lembra da preciosidade todos os dias, desse privilégio, que as nossas riquezas não são naturais, mas são espirituais. Nós fomos libertos do diabo, do mundo e da carne. Nós fomos ressuscitados com Cristo, temos acesso ao nosso sumo sacerdote. Ele disse: se vocês estão em mim e eu em vocês, tudo o que vocês pedirem, receberão. Pai, a nossa tarefa é permanecer em Cristo. O nosso intercessor eterno está ao lado de Ti, Pai, e Ele está pronto para receber agora as nossas súplicas e orações. Então nós entregamos a nossa oração agora. Pai, nos faz mais parecidos com o nosso irmão mais velho. Ó Pai, não deixe que desanimemos. Pai, que não desanimemos nas lutas que são grandes, nas derrotas que parece que estão se revelando nesses dias. Pai, ao final sairemos vencedores. Aleluia, sairemos vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Pai, nos lembra que existe um poder que foi derramado a todo cristão que está aqui nesta manhã. Pai, a autoridade do Espírito Santo. Ó Deus, me faz dizer isso: poder para curar, poder para levantar mortos, poder para restaurar a visão dos cegos, poder para abrir os ouvidos daqueles que estão surdos, poder para curar os cânceres, poder de Deus está aqui, porque Ele está naqueles que receberam o Espírito. Pai, que lembremos disso todos os dias. Nós somos uma manifestação do Seu poder ao abrirmos a nossa boca no nosso trabalho. Ó Deus, que haja essa manifestação de graça, do jeito simples. Cada um aqui sabe falar de um jeito, Pai, mas o Senhor não quer padronização. O Senhor nos escolheu diferentes. Somos diferentes. Um fala mais puxado lá para o nordestino, outro é mais mineiro, outro é mais aqui de São Paulo. Não importa, Deus não quer padronizar o nosso jeito. Deus quer que manifestemos poder e graça, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, nessa multiforme sabedoria e graça. Pai, que possamos aprender a conviver com as nossas diferenças, amar uns aos outros, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.